Qual o preço da sua chamada? Ou o que a sua chamada pode custar? É isso que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo da nossa série Frutificando. Para quem não me conhece, meu nome é Josué Storini e eu trago nesse canal mensagens rápidas, mensagens completas, pregações, tudo com o intuito de nos levar a frutificar no reino de Deus. E hoje, Deus ministrou ao meu coração trazer esta pergunta, este tema: qual o preço da nossa chamada? E por base eu quero usar o texto de Lucas, capítulo de número 5, versículo 27, que diz assim: E, depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na receptoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, guarda isso, levantou-se e o seguiu. Jesus, nesse texto, está passando pela alfândega ou pela receptoria e encontra ali um homem chamado Levi, que estava trabalhando naquele lugar. Levi era um publicano, alguém que naquela época tinha uma condição financeira muito grande, que recebia tributos, impostos do povo daquela província e ainda era assalariado pelo governo de Roma. Além de tudo, era comum na época os publicanos serem ladrões e extorquirem do povo com tributos e cargas maiores do que o império cobrava. Portanto, a função ou o trabalho de um publicano era muito bem remunerada e eles conseguiam se aproveitar deste emprego para saquear ainda mais os bens do povo naquela época. Então, além de muito bem remunerados, eles também tinham uma prática comum naquela época de furtarem o povo. Levi, portanto, era praticamente um homem muito rico, um homem que tinha uma condição financeira altíssima, um status na sociedade muito grande. Porém, quando Jesus passa por aquele lugar e o convida, lança o chamado, imediatamente Levi deixa tudo para seguir a Jesus. E isso mexeu com o meu coração. O que nós hoje estamos dispostos a deixar, a abrir mão, para encaixar no chamado? Perceba, não é o chamado que tem que se encaixar em você. É você que precisa se encaixar no chamado. Deus chama a todos, só que nem todos se encaixam ou estão dispostos a renunciar, sacrificar, abrir mão para viver este chamado. Levi entendeu que quem estava o chamando era maior, melhor do que tudo aquilo que ele tinha. Então, antes de eu começar a explicar esse texto e trazer algumas lições para nós, a pergunta que abre o vídeo eu respondo agora: qual o preço do chamado? A chamada custa tudo. A chamada, ela custa tudo. Às vezes ela custa o seu conforto. Às vezes ela custa o seu coração. Às vezes ela custa os seus bens. Às vezes ela custa o seu descanso. Às vezes ela custa de você aquilo que você mais queria. A chamada às vezes custa tudo. Perceba algo que é interessante e eu preciso falar com vocês aqui. A chamada, ela exige renúncia. Porque não tem como Levi continuar na mesma função de publicano seguindo a Jesus. Para ser discípulo tem que deixar de ser publicano. Não tem como ser um missionário, um pregador, uma cantora, um cantor. Não tem como ser um pastor. Não tem como estar dentro do propósito, alinhado com o propósito, ainda
com as práticas do mundo. Não tem como ser um pregador sendo um ladrão. Isso não é aprovado pelo céu. Não tem como ser um cantor ou uma cantora tendo uma vida promíscua. Isso não é aprovado pelo céu. Para se tornar discípulo, tenho que deixar de ser um publicano. Para seguir o chamado, preciso sair do lugar que me prende aos meus pecados. Por isso, às vezes, a chamada custa tudo. Custa renunciar amizades. Custa renunciar relacionamentos. Custa renunciar familiares que, quando a chamada vem, já não fazem mais parte da sua vida. A chamada custa tudo. Isto dói. Porque falar que a chamada é bonita, falar que a chamada é algo divino, falar que a chamada é um propósito, é verdade tudo isso. Só que há um preço que se paga. Há uma entrega, há uma oferta que se dá pela chamada, e essa oferta é a sua vida. Essa entrega é tudo as suas vontades na mão de quem o chamou. Você está dizendo, eu não possuo mais desejo ou vontade nenhuma. Agora é tudo seu. Agora tudo pertence a você. Perceba que a palavra diz que ele, deixando tudo, se levantou e seguiu. Além da renúncia por deixar tudo, ele se levanta e segue. Fala de um posicionamento em detrimento à chamada. É um posicionamento mediante aquela palavra, aquela ordem, segue-me. E quais são os posicionamentos que estamos tomando diante daquilo que Deus já determinou na nossa vida? Quais são as atitudes que diariamente tomamos diante daquilo que Deus já falou sobre nós? O que fazemos para viver a chamada? Nada. Se você não faz nada pela sua chamada não vai acontecer nunca. Se você não toma uma atitude pela sua chamada, jamais você viverá o chamado, porque não tem como viver o chamado parado. Repito, não tem como viver o chamado parado. Precisa de um posicionamento, por isso Levi se levanta. E nós, se levantamos ou estamos acomodados em nossa zona de conforto? Levi estava acomodado naquela receptoria, acomodado naquela alfândega, no seu emprego, com o seu dinheiro, com os seus bens, com tudo que lhe pertencia, ele estava acomodado na sua zona de conforto. Porém, para que ele possa viver a chamada ao lado de Jesus, ele precisou se levantar da sua zona de conforto. E às vezes a chamada vai nos tirar da zona de conforto. Ela vai nos tirar do lugar que mais queríamos estar. Este é o preço da chamada. Porém, Levi marcou uma história. Levi teve a vida mudada. Ele é o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho da Bíblia Sagrada. Ficou para a história. Alguém que alcançou multidões, de judeus principalmente. Ele, que era um publicano, alcançou muitos judeus que eram inimigo dele. Teve uma história inspiradora, porque renunciou e se posicionou. Você, eu, temos um chamado na nossa vida. Mas qual o preço dele? Qual o preço você está disposto a pagar por ele? Eu quero nesse momento agradecer a você que ficou até aqui esse vídeo. Peço àqueles que podem, curta, comente, compartilhe, mande em grupo de WhatsApp, mande para alguém que você sente que precisa ouvir esta mensagem. A chamada não é fácil, mas ela é com certeza recompensadora. E para aqueles que estão dispostos a sacrificar o seu próprio eu para viver a chamada, estes serão
totalmente abençoados por Deus. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Este é o preço da chamada. Então, peço que vocês comentem aqui quais outros temas de vídeo vocês querem ver, se inscrevam no canal, e é isso. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela atenção. Fica na paz.